É, olhando assim, dá para pensar que talvez esse seja mesmo o olho de Deus e estamos sendo observados. De uma forma sutil e disfarçado de nuvens de gás e radiação, lá está ele, observando tudo o que acontece na Terra a uma certa distância. A 694 anos-luz, para ser mais claro. A nebulosa de Helix, ou NGC 7293, e também conhecida como nebulosa de Hélice, é uma nebulosa planetária localizada na constelação de Aquários. Descoberta por Carl Ludwig Harding, provavelmente antes de 1824, essa nebulosa é uma das mais próximas da Terra, a cerca de 700 anos-luz de distância. Sua aparência peculiar, semelhante a um olho, fez com que fosse apelidada de Olho de Deus. O apelido Olho de Deus é uma referência ao formato da nebulosa, que se assemelha a um olho humano. A nebulosa é composta por uma estrela moribunda que expulsa suas camadas exteriores de gás em um processo conhecido como nebulosa planetária. A estrela central, uma anã branca, é o núcleo remanescente da estrela original. A nebulosa é composta por duas camadas distintas. Uma camada interna, que é mais brilhante e tem um diâmetro de cerca de 0,8 anos-luz, e uma camada externa, que é mais fraca e tem um diâmetro de cerca de 2,4 anos-luz. A NGC 7293 é um objeto fascinante para os astrônomos, pois contém informações importantes sobre a evolução estelar. A nebulosa é composta por hidrogênio, hélio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos pesados, que foram produzidos pela estrela original durante sua vida. Ao seu redor, e abrangendo algumas centenas ou milhares de anos-luz, também há poeira cósmica, componente importantíssimo para a formação de novas estrelas e planetas. Para os astrônomos amadores, a nebulosa de Helix é um dos melhores e mais fáceis objetos cósmicos para se observar, devido não só à possibilidade de se usar um telescópio amador, como também à beleza da nebulosa. Ela, inclusive, pode ser detectada como um objeto difuso no céu noturno e pode ser vista a olho nu em locais com pouca poluição luminosa. A nebulosa também é um objeto popular para os astrofotógrafos, pois sua aparência peculiar faz com que seja um objeto interessante para se fotografar. Em 2003, a NASA divulgou uma imagem da nebulosa de Helix, que se tornou uma das imagens mais icônicas do espaço. A imagem foi criada a partir de dados coletados pelo telescópio espacial Hubble e pelo Observatório de Raios-X Chandra. A imagem mostra a nebulosa em cores vibrantes, destacando sua aparência peculiar e sua estrutura complexa. E foi a partir daí que começaram a surgir teorias de que aquele objeto seria o olho de Deus. Alguns religiosos mais fervorosos chegam a sugerir que poderia ser, quem sabe, o olhar divino sobre a Terra, nos observando de longe. Qual é a sua opinião sobre isso? É possível que Deus use mesmo uma nebulosa para servir como um monóculo poderoso, só para nos observar? Para a ciência, evidentemente isso está fora de questão e nem se coloca em pauta, uma vez que, conforme já vimos, tal suposição não tem qualquer fundamento. Muito pelo contrário. Se você conseguir se aproximar o suficiente da região, verá que ela só tem mesmo seu formato peculiar devido à distância e ao ângulo de visão que temos a partir dos nossos telescópios. Ou seja, quanto mais próximo você estiver da nebulosa, menos ela se parecerá com um olho. Portanto, outra imagem espetacular captada pela NASA, mais especificamente pelo telescópio eletroscópico NuSTAR, veio da direção de uma estrela de nêutrons chamada PSRB 150958, para a qual o telescópio havia sido direcionado esperando observar os restos de uma estrela que estaria morrendo. No entanto, o NuSTAR encontrou mais do que isso. Ele mostrou uma visão espectral no formato de uma mão que foi apelidada de Mão de Deus. Acredita-se que a mão seja parte dos restos mortais de uma estrela que explodiu no momento final de sua vida, ejetando uma enorme nuvem de seu material. De acordo com a pesquisadora Fiona Harrison, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, os restos de uma estrela morta giram a uma velocidade de 7 vezes por segundo,
soprando um vento de partículas do material ejetado no processo de mortificação da estrela. Essas partículas interagem com campos magnéticos nas proximidades e acabam produzindo um brilho característico de raio-x que, neste caso, ganhou o formato de uma mão. A mão de Deus, criada pelo pulsar da PSR B150958, tem apenas 1.700 anos de idade, segundo a estimativa da Agência Espacial. A NASA teorizou que o poderoso movimento de rotação do pulsar é causado por seu intenso campo magnético, que é estimado em ser 15 trilhões de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. A combinação entre a rotação rápida e o ultraforte campo magnético faz da B1509 um dos mais poderosos geradores eletromagnéticos na galáxia. As estrelas de nêutrons são criadas quando estrelas massivas ficam sem combustível e entram em colapso, como explicado pela NASA. No entanto, há uma imagem detectada há quase 30 anos que deixou muita gente, mas muita gente intrigada. Trata-se da nebulosa da Águia, que ganhou um singelo apelido de Pilares da Criação, devido ao formato peculiar que as nuvens geram, como se fossem enormes pilares ou colunas, e criação por se tratar de um gigantesco berço de estrelas. Sua primeira imagem, datada em 1º de abril de 1995, foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Os pilares da criação são aglomerados de poeira e gás com tamanho interestelar na nebulosa da Águia, situado a cerca de 6.500 a 7.000 anos-luz da Terra. Eles são compostos basicamente de hidrogênio molecular, que é vital para o nascimento de novas estrelas. No entanto, devido à forte exposição à luz violeta gerada pelas estrelas próximas, o hidrogênio molecular tem sido erodido por fotoevaporação. Conforme isso vai acontecendo, pequenos globos de gases dentro da nuvem são expostos. Esses globos têm sido chamados de EGGS, EGGS, que é um acrônimo para Evaporating Gaseous Globules, ou, no português, globos de evaporação de gás. As sombras dos EGGS protegem o gás, resultando em estruturas com formato semelhante a um dedo no topo dos pilares. O tamanho do maior pilar está em torno de 6 anos-luz de altura. O local abriga ainda um grande aglomerado de estrelas jovens que se formaram ali. De acordo com a NASA, os pilares não existem mais. Vemos o que era antigamente por conta da velocidade da luz. Imagens mais recentes, tiradas com o telescópio espacial Spitzer, mostraram uma nuvem quente em torno dos pilares da criação. Isso foi o bastante para ser interpretado por muitos como sendo uma onda de choque gerada por uma supernova. O formato da nuvem sugere que a supernova explodiu há cerca de 6.000 anos e devastou as 3 colunas. Considerando a distância de 7.000 anos-luz da Terra, dentro de 1.000 anos, a explosão será visível aqui na Terra. Há ainda outra teoria defendida por outros astrônomos que argumentam que esta nuvem quente nada mais é do que uma emissão de rádio e raio-x maior do que o esperado para a supernova, e que a poeira poderia ter sido aquecida pelo vento estelar. Se este for o caso, os pilares da criação vão sofrer uma erosão mais gradual. E aproveitando que estamos falando de aglomerados e nebulosas, que tal sabermos como as estrelas se formam nesses lugares? As estrelas se formam a partir de grandes nuvens moleculares, quando em algum local da nuvem há uma certa densidade de moléculas massivas. Estas tendem a entrar em colapso e a densidade central tende então a aumentar rapidamente, enquanto a densidade nas partes externas permanece praticamente constante. No momento em que a densidade central se tornar opaca, a temperatura vai começar a subir e, consequentemente, aumentar a pressão, terminando, enfim, o colapso e alcançando um equilíbrio hidrostático. Está formado, assim, o núcleo estelar. Quando a estrela está nesse estágio de sua evolução, ela é chamada de protoestrela. Após isso, as camadas externas continuam sendo acrescentadas ao núcleo e a temperatura continua a subir. Em um certo momento, a temperatura irá alcançar 2.000 graus Kelvin e o hidrogênio vai se dissociar de sua forma molecular, usando-se para isso da energia de contração da protoestrela, acabando com o equilíbrio hidrostático e fazendo-a entrar em colapso novamente. O núcleo
só vai se equilibrar novamente quando todo o hidrogênio dele estiver na forma atômica. Nesse estágio, o corpo celeste ainda é denominado protoestrela. Os cientistas continuam a estudar as nebulosas para entender melhor a formação e evolução das estrelas. Eles também estão interessados em estudar a composição química das nebulosas para entender como os elementos pesados são produzidos e distribuídos pelo universo. Além disso, eles estão também estudando as nebulosas para entender como elas afetam o meio interestelar e como elas podem influenciar a formação de novas estrelas e planetas. A nebulosa da Águia, por exemplo, é um objeto fascinante para os astrônomos, pois contém informações importantes sobre a evolução estelar. Uma nova imagem do Olho de Deus foi captada pelo telescópio VISTA, do Observatório de Paranal, no Chile, que pertence ao Observatório Europeu do Sul, o ESO. A foto foi tirada em luz infravermelha e revelou os filamentos de gás nebular frio que compõem a nebulosa, que normalmente são invisíveis na luz comum. Nesta imagem que vemos agora, é possível observar a beleza de estrelas e galáxias ao fundo. De acordo com os cientistas, a nebulosa Helix está evoluindo para se tornar uma estrela anã branca, que surge com um pequeno ponto azul visto no centro da imagem. Tenha em mente que as imagens que a NASA obtém destes objetos não são atuais. E jamais poderão ser, uma vez que o que se captura é a luz que cada um destes objetos reflete. E para chegar até as lentes dos telescópios, essa luz viaja naturalmente. Como disse anteriormente, os cientistas já têm em mente que os pilares da criação não são mais os mesmos e que daqui a 7.000 anos, por exemplo, quando os astrônomos do futuro conseguirem uma imagem daquela nebulosa, ela já não será nada parecida com o que a gente vê hoje. O mesmo se diz ao olho de Deus, porém sua luz demora apenas 700 anos para chegar até nossos instrumentos. E 700 anos não são muita coisa em termos cosmológicos. Mesmo assim, é um tempo a se levar em consideração quando se trata de algumas mudanças. E se há algo maior que esteja nos observando, a ciência ainda não encontrou comprovações, mas tem aceitado de bom coração o fato de que há um olho gigante voltado para o nosso planeta, como se estivesse cuidando de nós. Tomara, né, gente? Que a gente está precisando.